Amigos do YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Theo Borges, esse é um canal sobre trade esportivo e nesse BDM de hoje eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento para amanhã, domingo, dia 30 de janeiro. Eu vou tentar fazer um vídeo mais curto, a gente já está na noite de sábado, 8 horas da noite de sábado. Hoje foi um dia impraticável por aqui, uma chuva do caramba, choveu até granizo e obviamente por estar bem afastado da cidade, eu fiquei sem luz muito cedo, lá para as 9 horas da manhã eu já estava sem energia. Eu consegui pegar alguma coisa do 4G aqui de vez em quando, mas não era o suficiente. Também não era nem indicado entrar no mercado com a possibilidade de ficar agarrado lá dentro, né? Então o que eu vou fazer é tentar passar pelos resultados que a gente tinha comentado. Obviamente eu não vou conseguir aqui listar se houve alguma leitura ou não, porque leitura é algo, na minha humilde opinião, individual, né? Então a gente tinha aqui, por exemplo, o Rangers contra o Ross County. Eu iria procurar alguma coisa para trabalhar em back Rangers. O Rangers saiu na frente aos 5 minutos, né? A gente está vendo aqui, ó. Gol do Amad Diallo. Esse gol aos 5 minutos, fica a pergunta, deu leitura para pegar? Aqui no SofaScore é muito vago, né? Dizer que tinha leitura ou não. Mas o Rangers saiu na frente. Depois ele tomou a virada ainda no primeiro tempo e ele revirou o jogo aos 72 minutos. Olha que jogo louco, né? E depois aos 96, no último lance do jogo, o time do Ross County conseguiu empatar. Isso aqui é um jogo excelente para alavancagem, para quem obviamente tinha leitura para isso e método para isso, né? A gente consegue ver aqui uma pressão absurda do Rangers para virar o jogo, virou o jogo e provavelmente deve ter dado leitura para essa virada aqui. E depois o Rangers vacilou no final e tomou um empate. Esse jogo eu tinha separado tanto para trabalhar em back quanto para trabalhar gols, caso o Rangers saísse na frente. Realmente o cenário se confirmou, só que infelizmente eu não estava lá e não sei se para o back teria dado padrão ou não. Você pode comentar aqui comigo, eu vou gostar muito de saber se você teve essa leitura. O outro jogo seria o jogo do Celtic. O Celtic acabou ganhando do Dundee United lá por volta dos 90 minutos, com gol do Léo Abadá, assistência do Jota, português Jota. Parece aqui que foi um jogo com predominância do Celtic, mas eu não sei se houve padrão para estar a favor do Celtic na primeira etapa, né? E o meu padrão, o meu método de trabalho de back é apenas dentro dos primeiros 45 minutos, né? Ou seja, se o Celtic deu padrão ou não, realmente eu não consigo afirmar. O fato é que o Celtic venceu no final. Eu, obviamente, não teria pego esse gol aqui do Celtic, tá? Os outros jogos que eu tinha separado seria para trabalhar mais a questão do match odds, né? O Zurique com o Servette, o Zurique venceu por 1-0, o Benfica perdeu para o Sporting por 2-1, o Sporting foi campeão da Taça da Liga, e o Marseille com o Montpellier, esse aqui eu não vi quanto ficou, deixa eu ver agora, 1-1, e depois da prorrogação, não, foi para os pênaltis, o Marseille acabou passando para as quartas de final. Como é que foi o jogo do Benfica? A Taça da Liga foi aqui bem truncada, pelo visto. O Benfica saiu na frente num momento de um jogo bastante truncado. Dá para ver que as barrinhas do Sporting aqui estavam um pouquinho mais altas aí, logo em seguida um gol do Benfica. Isso pode até indicar um gol de contra-ataque, não tenho certeza se foi assim. Também aconteceu mais ou menos isso aqui no empate do Sporting, né? O Benfica parece que começou melhor o segundo tempo, logo em seguida o Sporting já marcou. E aí depois houve aqui um momento já de pouquinho mais de domínio do Sporting, onde o Sporting acabou fazendo o seu segundo gol com o Pablo Sarabia. Particularmente eu não era muito fã do Sarabia, mas ele tem, pelo menos no Sporting, desenvolvido um excelente futebol. E o Sporting é bicampeão. Eu não sei se ele é bi ou ele é tricampeão, porque o Sporting havia sido campeão já da Taça da Liga no ano passado. Deixa eu matar essa minha curiosidade aqui junto com vocês. Olha só, a Taça da Liga aqui, esse ano, não sei se vai dar pra gente ver, né? Acho que sim, ó. Aqui o Sporting, vou buscar aqui o ano de 2020, 2021. Tá aqui embaixo, o Sporting venceu o Braga, aí no ano de 2019, 2020, o Braga venceu o Porto, né? Então é bicampeão o time do Sporting na Taça da Liga. E mais uma vez o Benfica fica sem o título. O Benfica que foi campeão, se eu não me engano, a última vez 2015, 2016 dessa competição. Eu não tenho ideia se é uma competição muito grande ou não em Portugal. Não sei qual é o peso que as equipes dão
para essa competição, mas o fato é que o Sport se sagrou campeão e essa grande rivalidade que tem Benfica e Sporting, o Sport acabou levando a melhor. Na Copa das Nações Africanas, que eu vou tentar trabalhar nesse domingo, Camarões passou por 2-0 contra a Gâmbia. O Ekambi fez os 2 gols do time de Camarões e o Burkina Faso eliminou a Tunísia por 1-0. Então vamos marcar aqui os jogos do dia 30 que eu pretendo trabalhar. Deixa eu só fazer uma limpa aqui no meu Notion. Já separei para hoje, em cima das estatísticas, a nossa questão de grande probabilidade. Vou lembrar vocês que o que eu estou colocando aqui para vocês, não são indicações de entradas, tá? Eu tenho um PDF de apoio, eu gero ali algumas estatísticas e ele mostra para mim algumas estatísticas. E eu de olho assim, estou puxando alguma coisa ali para colocar aqui para vocês, que muita gente me pede, Theo, coloca alguma coisa sobre possibilidade, eu sei que vocês não gostam de dar entrada e tal, não é minha praia, eu não tenho nenhuma vocação para ser tipster, não tenho vocação para ser punter, admiro muito quem é, mas eu não tenho. Mas em cima do meu PDF de apoio que eu utilizo, que eu preencho manualmente, tem aqui algumas coisas que têm grande probabilidade de acontecer. Eu coloco sempre 1,5, 2,5 e o ambas marco. E tô fazendo a contagem disso, tá? Para depois a gente ver, tô anotando aqui ontem, a gente teve o Preston com o Bristol, acho que fala assim, o ambas marcam aqui, acabou entrando, o Fulham com o Blackpool também e o Zurique com o Servette não entrou. E estou anotando também qual era a odd da Betfair, para depois fazer uma contabilização ao longo do ano, tá? Aqui também eu fiz do 2,5, o Preston acabou entrando, do Zurique não, e também fiz aqui do 1,5 desse sábado, várias aqui entraram, outras não, obviamente, então eu estou contabilizando isso, não para saber se deu red, se deu green, mas se tivesse colocado dinheiro, quanto é que teria tido de resultado? Utilizando, obviamente, a odd da Betfair. Claro, aqui pode ser que a odd da Chiclete Bet tenha sido mais alta, mas eu vou contabilizar pela Betfair, que é onde eu trabalho. Mas eu não estou fazendo essas entradas, tá? Isso aqui não são dicas de entrada, são simplesmente grandes probabilidades que eu estou buscando dentro do PDF de apoio. Eu deixo tudo isso listado no PDF de apoio para vocês, com o horário certinho, mas não são dicas de entradas, tá bom? Bom, vamos marcar então os jogos. Antes, deixa eu só falar sobre a promoção do meu parceiro aqui. O Fluminense joga amanhã, se eu não estou enganado, nesse domingo, contra o Madureira. O Fluminense começou mal, tomou um gol do Bangu e não conseguiu o empate. O Fluminense é um time que ainda vai da Liga, vai demorar um pouquinho, na minha humilde opinião, porque trouxe vários jogadores de características diferentes que vão ter que ter ali um tempo de entrosamento, mas uma cotação de 18 para o Fluminense vencer o Madureira, depois de ter perdido para o Bangu, provavelmente alguém vai ter que pagar esse pato, porque se perder 2 seguidas já fica mais complicado, e o Fluminense não deve colocar o time reserva aqui para enfrentar o Madureira. Então eu acredito que isso aqui é uma boa super cotação. Se você não tem conta na Betfair, esse é um link interessante para você aproveitar e ganhar aí até R$180, dependendo da aposta que você fizer. O termo de uso dessa promoção está aqui embaixo, tá? Vai ser muito comum você ver a Betfair dando promoção no Campeonato Carioca, afinal agora ela é a patrocinadora oficial do Cariocão 2022, tá? E outra promoção que ainda está em vigor, esse dia 30 é o último dia, é os R$5 por dia dessa data FIFA. Não esquece de utilizar, né? Na verdade aqui não é nem só para te lembrar de criar conta, mas também se você já tem conta de utilizar. Eu ganhei essa promoção, fazia tempo que eu não ganhava, tá? Vamos lá então. Eu esqueci de pedir alguma coisa, né? Provavelmente foi isso aqui, ó. Like no vídeo e inscrição para me ajudar também. Isso é bom, isso ajuda. Eu sei que tem tido menos visualizações nos vídeos porque começou agora o Carioca, tá sendo complicado para mim de saber qual o melhor horário para gravar e tudo mais, mas devagarzinho a gente chega lá, né? O importante é que eu consiga atingir algum de vocês e que eu consiga ajudar também no planejamento de vocês. Vou selecionar então meus jogos. Vou começar pelos 2 jogos aqui da Copa das Nações Africanas. Eu vou tentar fazer, eu ainda não fiz nenhum jogo completo. Eu assisti um primeiro tempo, se eu não me engano, no jogo do Senegal. Coincidentemente ele vai jogar amanhã, né? Eu tô gravando ainda no sábado.
e eu quero assistir. A gente vai ter o Egito contra o Marrocos, aqui a gente tem o Mohamed Salah contra o Achraf Hakimi, o Mohamed do Liverpool e o Hakimi do PSG. Aqui pelo lado do Marrocos a gente ainda tem um atacante do Sevilha, tem alguns outros jogadores bons por aqui. No Egito a gente tem o Mohamed Salah, é o mais conhecido, né? Esse Omar, ele joga na Alemanha, se eu não estou enganado, e tem o Mohamed, que joga, se eu não estou enganado, na Turquia. Eu vou acompanhar o jogo aqui do Egito com o Marrocos, cotação parelha, as últimas partidas do Egito na competição. Aliás, algumas pessoas têm dito que isso aqui é uma das competições mais under que tem na história, né? E pelo visto aqui, ó, 0-0, 1-0, 1-0. Cara, competições under, não para trabalhar mercado de gols, mas para match odds costuma ser muito interessante. Depende muito do cenário do jogo, se o jogo está muito truncado, se realmente existe um time dominante, mas costuma ser um jogo muito bom para trabalhar match odds e correção, tá? Então provavelmente vai ser isso aqui o meu, vai ser aqui a minha tentativa de trabalho. Egito contra Marrocos, tá? E o outro é o jogo do Senegal contra o jogo da Guiné Equatorial. Confesso para vocês que eu não conheço ninguém da Guiné Equatorial, acho eu, posso estar equivocado. Do Senegal a gente tem vários jogadores conhecidos, não é à toa que a odd do Senegal é 1,60, né? A gente tem o Sadio Mané, do Liverpool, a gente tem o Edouard Mendy, goleiro do Chelsea, a gente tem o Koulibaly, zagueiro do Napoli, a gente tem o Diallo, que é zagueiro do PSG, o Idrissa Gueye, que também é um meio campo do PSG. Cara, tem o Mendy, esse Mendy aqui eu acho que joga no Leicester. Tem vários jogadores muito bons aqui do Senegal, tá? O Sadio Mané tá por aqui como não confirmado, mas acredito que ele deve jogar. Então eu vou acompanhar esse jogo. Não sei dizer, não viria para esse jogo para buscar o back Senegal, porque eu nunca acompanhei um jogo do Guiné Equatorial, tá? Mas olha só, Senegal está a 10 jogos sem perder e está a 5 jogos sem sofrer gol. Aqui sem sofrer gol também é de praxe, né? Você pode ver que de 100% dos últimos 6 jogos foram menos de 2,5 gols. Buscar gols aqui seria uma atrocidade, mas eu vou buscar alguma coisa no match odds também. Senegal e Guiné Equatorial, tá? Depois, o que eu posso fazer por aqui? Estados Unidos e Canadá. O último jogo dos Estados Unidos que eu trabalhei foi contra El Salvador. Que jogo difícil de ver, hein? Qualidade assim, muita força de vontade, muita velocidade, muito drible, muito 1 para 1. Os jogadores dos Estados Unidos são bem novos, assim, bem atentos nessa questão do 1 para 1. Não é um jogo muito coletivo, vou ser bem sincero, mas a qualidade é bastante duvidosa. Mas eu gostei do que eu vi, assim, em relação à intensidade. Um jogo parelho, de duas equipes que brigam pela primeira colocação, que não faria diferença na minha opinião aqui, né? Eu acho que os dois já estão bem encaminhados. Num grupo de 8 times, a gente vai ter 14 confrontos, não é isso? 14 ou 15 confrontos, se eu não estou enganado. Você tira um, fica 7 e dobra 14. São 14 confrontos. Então ainda tem aqui, ó, muito jogo. Ainda tem mais 5 partidas, mas é bem provável que Canadá e Estados Unidos estejam presentes na Copa. O Canadá em casa não perdeu nenhuma, só tomou 3 gols. Como visitante, os Estados Unidos só venceu uma, mas também tem uma defesa muito boa. Parece um jogo ruim, hein? Última vez que se enfrentaram foram menos de 2,5 gols, os últimos 7 dos 8. Dá para entender por quê, né? E o Canadá sofreu gol nas 3 últimas partidas. Os Estados Unidos não perde para o Canadá nas 3 últimas partidas também. Cara, parece um jogo feio. O jogo feio costuma ter oportunidade também, é por aqui, ó. Canadá e Estados Unidos da América. Os outros jogos, o México com a Costa Rica, eu vou deixar passar porque o último jogo do México que eu fiz foi contra a Jamaica. O México virou no final. Foi até uma virada engraçada, que daria para ter pego, talvez, mas eu não acreditei muito. Mas era o time da Jamaica com um jogador a menos, né?
assim, o México é só de 1,30, não me interessa tanto não. Braga e Porto, 2 times que eu quero buscar o mercado de match odds, tentando buscar alguma coisa para back, tentando encontrar uma leitura para back. O Braga vai pegar o time do Moreirense dentro de casa. As últimas partidas do Braga com o Moreirense têm sido interessantes. O Braga venceu as últimas 6 partidas contra o Moreirense. Foi o primeiro a marcar em 6 dos 6 jogos e venceu o primeiro tempo em 6 dos 6 jogos. É realmente, assim, para quem gosta de estatística, é um jogo que tem uma tendência muito grande de ter um possível gol do Braga primeiro, de preferência que a gente tenha leitura para pegá-lo. Tá? Eu quero muito fazer esse jogo. A gente tem aqui o Braga dentro de casa sendo a 4ª melhor equipe. Não é um time que vence tanto em casa, são 50% de vitória. E o Moreirense venceu apenas uma fora de casa. Tá? E o outro jogo que eu quero buscar alguma coisa para back, de preferência se essa odd do Porto der uma melhorada, é Porto contra o Marítimo. Mas o Marítimo não costuma facilitar muito a vida do Porto. Nas últimas 3 vezes que se enfrentaram, o Marítimo conseguiu marcar gols contra o Porto, tá? Mas costuma ser um jogo com uma tendência mais de over, pelo menos 1,5, 2,5, tá? O Marítimo sofreu gol nas últimas 15 partidas para o Porto. Ambas marcam nas últimas 4 de 5, né? O Porto vem de 9 vitórias seguidas na competição e sofreu 5 gols. Aliás, sofreu gols nos últimos 5 jogos. O Porto vem puxando esse jogo bastante para o over, tá? Só que é uma equipe que tem sofrido gols também. Uma cotação de 1,13. As últimas partidas do Porto contra o Marítimo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 1-1. Aí o Porto... Vou só olhar o Porto em casa, tá? Porto em casa perdeu para o Marítimo por 3-2. Se eu não me engano, foi esse jogo que tava lá o... Como era o nome daquele lateral? Vou ter que lembrar o nome dele agora. Que até o Porto comprou, Nanu. Que os comentaristas estavam até falando que o Nanu estava de moto. 3-2. Inclusive o Porto comprou o Nanu, acho que nunca mais utilizou. Nem sei onde está o Nanu hoje em dia. O Porto perdeu para o Marítimo, na última vez que jogou em casa. Outro jogo foi 1-0 Porto. 3-0 Porto. 3-1 Porto. 2-1 e 1-0. Né? Mas nos últimos confrontos tem sido um confronto mais difícil para o Porto. Eu queria essa odd um pouquinho mais alta. Queria essa odd do Porto pelo menos a 1,20. Não sei se eu vou conseguir encontrar isso, mas quem sabe? Quem sabe o Porto não comece bem, daí ele começa a dar leitura depois dos 15, 20 minutos, essa odd deu uma subida, não sei. Pode ser que seja um jogo interessante sim, tá? Aqui a gente tem Bélgica, não é um campeonato que eu tenho feito. Copa da França a gente tem o Mônaco contra o Lens e o Saint-Étienne. Nossa, o Saint-Étienne vem numa fase horrorosa, prefiro não me meter aqui. Aí tem a Championship, que é um campeonato, como eu falei para vocês, que eu gostaria de fazer. Vou até marcar para dar uma olhada, mas tenho conhecimento zero sobre essas equipes. Paulistão, São Paulo pega o Ituano, Corinthians o Santo André. Na Superliga da Suíça temos o Basel. Eu separei esses jogos nas grandes probabilidades, já falo com vocês. No Campeonato Carioca, que a Betfair patrocina, Botafogo e Bangu, que ganhou do Fluminense, treinado pelo Felipe. Quem lembra do Felipe? Jogou no Vasco, no Flamengo. Fluminense e Madureira, como eu falei aqui, da supercotação da Betfair. No Gauchão, o Grêmio empatou, acho que o Brasil de Pelotas, não foi? O Inter estava vencendo. O Galo goleou, o Cruzeiro joga com um outro Atlético. No Mineirão, cadê? O América Mineiro com o Democrata. E aqui 2 joguinhos da terceira liga da Alemanha, mas não tem um time interessante. Ontem, o Magdeburg venceu o Saarbrücken no confronto direto. Cadê? O Palmeiras empatou com o São Bernardo. O Botafogo de Ribeirão venceu o Santos. Flamengo com o Sub-20 empatou 0-0 com Volta Redonda. O Grêmio empatou com o Brasil de Pelotas e o Inter está vencendo União Frederiquense. O Galo meteu 3-0 na Tombense. Aqui, ó, o Magdeburg venceu o Saarbrücken por 2-1 e disparou mais ainda na liderança. Não deixou um rival direto pontual. O Kaiserslautern venceu o seu jogo contra o time do Halle.
que é um time muito ruim, confirmou a vitória. Cara, tá engraçado essa terceira liga da Alemanha, mas esses 2 jogos de domingo são times muito cachorrentos. O Vitória de Colônia contra o 1860 Munique, para quem não conhece, é o grande rival do Bayern. São 2 times de meio de tabela. E temos o Mappen contra o Mannheim. Aqui já é uma disputa um pouquinho mais acima. O Mappen ainda tem chance. Mappen, né? Ainda tem chance de subir. Mas eu vou ficar de fora dessa terceira liga da Alemanha. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Acredito que não, né? Bom, dos jogos que eu tinha separado para grandes probabilidades. Tá aqui, ó. Vitória de Colônia com 1860 Munique, um over 1,5. O St. Gallen lá na Suíça, se não me engano é Suíça. Tem o Zagreb e o Lokomotiv Zagreb, o Dinamo Zagreb na Croácia. O Basel também na Suíça. La Liga 2 e o Porto. E aqui no ambas, 2 jogos da Suíça. Tá? Lembrando, eu não posso me responsabilizar por isso aqui, tá? Mas eu vou contabilizar. Se você assina aqui o meu canal, se você é apoiador, eu vou mandar para você aqui o PDF de apoio com todos esses jogos de amanhã, incluindo essas competições de Portugal, a Championship, Suíça, Croácia, tem tudo. Eu tenho adicionado várias ligas aqui que o pessoal tem pedido, tá? Inclusive a Série B da Itália também, que eu nem comentei, mas vai estar por aqui. Bom, é isso. Um vídeo mais curto, com planejamento curto, porque eu vou fazer poucos jogos. Ficou desse jeito aqui o meu dia de amanhã. Deixa eu minimizar aqui, remover os finalizados. Tá aqui, ó. Não é garantia que eu vou conseguir fazer os 2 jogos da Championship. Os campeonatos estaduais são campeonatos que eu estou evitando de comentar com qualquer tipo de análise aprofundada, porque não existe. Só foram 2 rodadas até agora. Quero fazer os Jogos das Nações Africanas aqui, obviamente. Já estamos numa fase mais de mata-mata, sem expectativa de jogo over, obviamente. Os 2 jogos de Portugal aqui eu separei para trabalhar a favor. E o Canadá com os Estados Unidos também pode me dar alguma oportunidade no Match Odds. De resto, aí é campeonato estadual, é verificar a leitura ao vivo para ver se tem algum tipo de oportunidade. Favorito perdendo sempre pode ser uma oportunidade, mas também pode ser uma pegadinha. Cuidado com as odds das esmagadas, cuidado para não confiar demais no peso da camisa. Vai na leitura, vai no sapatinho e calma que a data FIFA já está chegando ao final. Beleza? Um grande abraço a todos, excelente domingo, a gente se vê. Um grande abraço, já falei abraço, então vamos de novo. Um abraço. Valeu, rapaziada. Tamo junto.